Fala, visurados! Estou aqui com mais um vídeo para vocês, tá? Hoje é sobre prisão temporária, nessa seção aqui do canal, que se chama Penal para Concursos, tá? Onde eu comento questões de concursos públicos, dos mais variados temas aí dentro do processo penal, do direito penal e do processo penal, beleza? Então, sem mais delongas, vou compartilhar aí minha tela com vocês, tá? Tá aqui minhas qualificações, né? Se vocês quiserem me seguir lá no Instagram também, fique à vontade, tá? Lá eu posto algumas coisas também interessantes. Então vamos para a primeira questão. A questão é CESP, tá? Polícia Civil, beleza? Agente carcerário, tá? Então fala a questão. A prisão temporária poderá ser decretada em qualquer fase do inquérito policial ou do respectivo processo judicial, tá? Essa questão aqui está errada, tá? Porque a prisão temporária ela só cabe na fase de inquérito policial, tá? IP. Ela não cabe na fase de ação penal, tá bom? E na fase de inquérito policial, ou ela vai ser representada, vou colocar aqui, ó, rep de representada, tá? Pela autoridade policial, ou ela vai ser requerida, vou colocar só um REC aqui, tá? Requerida pelo MP. E é o juiz que decreta, tá? Aqui elas ou ela é representada ou requerida para o juiz que decreta. Beleza? Só na fase de inquérito policial, tá? Não há que se falar em prisão temporária na fase de processo judicial, de ação penal. Beleza? Próxima questão. Banca FAPEC 2021, tá? Concurso para delegado de polícia. Beleza? Vamos lá. No que diz respeito às prisões no processo penal, é correto afirmar: segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de autorização judicial prévia em relação ao flagrante retardado ou ação controlada, por constituir tal procedimento uma garantia do investigado, macula a atuação policial e impõe o reconhecimento da ilegalidade da prisão daí decorrente. Tá, aqui é o seguinte, ele pede entendimento do STJ, tá? Então, a prévia autorização judicial é sim uma garantia do investigado, tá bom? Mas ela por si só não conduz à ilegalidade, tá? Por si só, a falta de autorização não conduz à ilegalidade. Não é esse o entendimento que o STJ tem adotado, tá? Então a falta dessa autorização por si só não conduz à ilegalidade, tá? Ela vai ser um fator preponderante, sim, com certeza. Mas por si só não vai conduzir à ilegalidade. Do jeito que a alternativa está colocando aqui, faltou autorização, já é ilegal, tá? Não é bem assim, beleza? Tá? Então esse é o entendimento do STJ. Alternativa B. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, à luz das inovações trazidas pelo pacote anticrime, ó, que é a Lei 13.964, a falta de assistência por defensor técnico ao conduzido por ocasião da sua prisão em flagrante é causa de nulidade do auto de prisão, não bastando a advertência pela autoridade policial dos direitos e do preso previstos no artigo 5º, tá? Entre eles ali o de permanecer calado, né? Ter assistência da família e do advogado. Beleza? Isso aqui não é automático não, tá, gente? Isso aqui não a falta de advogado não por si só não conduz à ilegalidade do auto de prisão, tá? Então falando aqui, ó, a falta de assistência por defensor, a falta de assistência por defensor técnico conduz à ilegalidade da prisão. Essa alternativa aqui está errada também, tá? Por quê? Porque a falta do defensor aqui não por si só não vai conduzir à ilegalidade do auto, tá? Quando vai conduzir? Quando o preso está acompanhado desse defensor, né? O defensor está ali nas dependências da delegacia, está só esperando o interrogatório. Aí o delegado vai lá, pega o preso, interroga o preso sem o advogado. Aí a gente pode, aí há chances, né, da gente falar em ilegalidade do auto de prisão. Por quê? Porque o advogado estava lá no local, tá bom? Aqui, do jeito que a alternativa coloca, parece que em qualquer caso, a falta de assistência vai conduzir à ilegalidade. Não é bem assim, tá? E basta sim, né? Aqui basta sim que a autoridade policial leia, né? E informe o preso dos seus direitos, tá? Entre eles de ter assistência da família, de advogado e tudo mais. Tá bom? Então acontece bastante, tá? Já aconteceu comigo, por exemplo, o cara tá lá preso e me ligarem. Ele me ligar, falou, ó, tô preso aqui, tem como você vir? Aí a gente troca uma ideia ali com quem tá ali, né? Geralmente é o escrivão e tal. Falou, viu, espera um pouquinho, tem como esperar até eu chegar? Ah, não, então a gente espera. Daí espera, a gente chega. Aí, entendeu? Tem toda essa cortesia, existe essa cortesia, tá? Mas por si só, a falta da assistência de advogado não vai conduzir a nenhuma ilegalidade. Beleza? O que fala a alternativa C? Para o STJ, a superveniência de decretação de prisão preventiva, ou seja, a prisão preventiva decretada depois, não tem o condão de prejudicar a análise da ilegalidade da prisão em flagrante.
E, uma vez reconhecida a ilegalidade desta, impõe-se o relaxamento daquela. Tá, até aqui tudo bem. Tá? Até aqui tudo bem. Para o STJ, a superveniência de decretação da prisão preventiva não tem um condão de prejudicar a análise da ilegalidade da prisão. Tudo bem. Mas uma vez reconhecida a ilegalidade, ou seja, a ilegalidade desta aqui, uma vez reconhecida a ilegalidade da prisão em flagrante, impõe-se o relaxamento daquela. Não necessariamente também, tá? Porque eu posso ter uma prisão ilegal, prisão em flagrante ilegal. Mas se eu tiver os requisitos, se o juiz reconhecer lá os requisitos do 312 lá da prisão preventiva, quem não sabe quais são esses requisitos, aqui no canal tem um vídeo sobre prisão preventiva também, tá? Você fica ligado aí, eu vou deixar aqui talvez no card para vocês acessarem, beleza? Então, se tiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, o juiz pode decretar a prisão preventiva, tá? E a ilegalidade do flagrante não vai conduzir a um relaxamento necessário da prisão preventiva, tá? A não ser que a prisão preventiva também seja ilegal, daí sim, a gente vai falar em relaxamento da prisão preventiva, beleza? Então a alternativa também está errada. D. Doutrinariamente diz que o flagrante forjado é aquele em que alguém, normalmente um policial, instiga o agente à prática da infração penal, com o intuito de prendê-lo em flagrante e simultaneamente adota providência para que a infração não se consuma. A doutrina trata tal situação como crime impossível, tá? Essa alternativa aqui tá linda, tá perfeita a definição, mas não é flagrante forjado, tá? Aqui é um caso de flagrante preparado. Então, essa situação narrada aqui na alternativa é um flagrante preparado, não um flagrante forjado, tá? Então, o flagrante forjado é aquele onde o policial planta a prova, né? Ele planta uma prova ali para achar um flagrante, tá? Aqui não é o caso de flagrante forjado, é um caso de flagrante preparado, tá? O flagrante preparado conduz a um crime impossível. Ok, tá bom? Então, só restou ali a letra E, correto? A letra E fala o seguinte, a lei 7.960, tá? O que é essa lei? A lei da prisão temporária, tá? Que é a lei que a gente tá... Vou até puxar uma seta mais comprida aqui, ó. É a lei da prisão temporária, tá? Traz um rol taxativo de delitos que admitem a decretação da prisão temporária, dentre os quais se encontra o homicídio doloso, simples e qualificado, tá? Sequestro, perdão, ou cárcere privado, tá? Aí ele traz os artigos ali, né? Dispensa a leitura. E epidemia com resultado morte. Beleza? Aqui, ó, essa aqui é a alternativa correta, tá? É a questão correta. Mas, tem muito cuidado aqui, ó. Muita gente cai nisso daqui, ó. O homicídio simples, ele pode sim, tá? Ser caso de prisão temporária, ser cabível prisão temporária. Quando esse homicídio é praticado por grupo, né? Com grupo de extermínio, tem uma condição lá na lei, certo? Deixa eu apagar isso daqui, que não tem nada a ver com o que eu vou escrever aqui. Que é uma exceção, tá? Então, vou colocar aqui. Há uma exceção nessa questão do homicídio simples, tá? Então, ele pode ser, sim, caso, né? Assim, geralmente a gente tem a ideia de que só cabe prisão temporária nos crimes de homicídio qualificado, porque é um crime hediondo, tá? Homicídio qualificado é um crime hediondo, mas não necessariamente, tá? Se for homicídio simples, nas condições que a lei da prisão temporária prevê lá, que é homicídio simples praticado por grupo de extermínio, alguma coisa assim, não me lembro certinho a grafia que tá lá, tá? Mas cabe você fazer uma leitura lá da lei. Aí poderia sim cair a prisão, caber, né, a prisão temporária, beleza? Então presta atenção nesse detalhe aí, tá? Não cabe, se falar assim, não cabe prisão temporária para homicídio simples. Cabe, desde que seja naquelas condições que a lei prevê, tá bom? Então se você pegar uma alternativa falando assim, não é cabível prisão temporária para homicídio simples, seca desse jeito, tá errado, tá? Cabe sim, cabe naqueles casos em que a lei autoriza. Beleza? O próximo então. Então tá aí o gabarito, ó, letra E, tá? Próxima questão. Conforme a lei 7.000 tal, da prisão temporária, né? A doutrina majoritária e a doutrina majoritária assinala a alternativa correta. Então, a alternativa A. Não admite prisão temporária quanto aos crimes previstos na lei de terrorismo. Não, na lei de terrorismo é previsto sim, tá? Cabe prisão temporária na lei de terrorismo, beleza? É cabível prisão temporária, aqui ele fala que não, né? Então essa alternativa está errada. É cabível prisão temporária somente em face da representação de autoridade policial. Não. Cabe também por requerimento do MP, beleza? Então o MP pode requerer prisão temporária, tá bom? Mas a prisão temporária não é só cabível em inquérito policial? É cabível em inquérito policial. O MP, de vez em quando, ele dá uns palpites lá no inquérito policial também, tá bom? Então é possível o MP, mesmo que em fase de inquérito policial, fazer o requerimento da prisão temporária.
tá bom? Então, tranquilo essa alternativa aqui, tá? Próxima, a C, né? A prisão temporária terá duração pelo prazo improrrogável de 5 dias, tá? O prazo da prisão temporária é de 5 dias, mas ele não é improrrogável, tá? Ele é prorrogável, ele pode ser prorrogável por igual período, tá? Desde que seja justificado, desde que fundamentado, né? Então, vamos dizer que o delegado pediu uma prisão temporária, tá? O juiz decretou ela por 5 dias, beleza? Chegou lá no 4º dia, o delegado verificou que ele precisa de mais tempo para apurar aquelas informações que ele queria ali, tá? Aí ele vai lá e faz uma nova representação para o juiz, tá? Requerendo uma prorrogação desse prazo. Aí o juiz vai lá, analisa, vê se é o caso mesmo, vê se está certinho, beleza? Aí ele vai lá e decreta mais um tempo de prisão temporária, por exemplo, pode decretar mais 5 dias, tá bom? Então o delegado aí ele pode ter até 10 dias aí, né? Vamos colocar assim, tipo, pegar o prazo máximo, tá? Porque isso aqui a gente fala em prazo máximo, tá? 5 dias é o prazo máximo. O cara pode ser solto antes dos 5 dias, tá? Não quer dizer que ele vai ficar os 5 dias preso, beleza? Mas ele pode ficar no máximo, então, 10 dias, tá? Tá bom? Então essa alternativa aqui também tá errada porque ele fala que é improrrogável. Ele é prorrogável sim. É cabível a decretação da prisão temporária em relação a qualquer crime, desde que concretamente demonstrado pelo juiz, tá? Não é qualquer crime, beleza? Então isso aqui tá errado. Não é qualquer crime. A gente já viu lá na questão anterior que nós temos que obedecer o rol taxativo. Taxativo, tá? Há correntes doutrinárias, tá? Que dizem que esse rol da prisão temporária não é taxativo, tá bom? Mas é minoria, tá? A gente adota aqui, a gente trabalha aqui em questões objetivas de concurso público, a gente trabalha com objetividade, tá? Então, objetivamente falando, aquele rol é o rol de crimes em que cabe prisão temporária é taxativo, eles estão lá na lei, tá? Então, vou destacar aqui, ó, lá na lei 7.960 de 89, beleza? Lá estão previstos os crimes que cabem prisão temporária, tá? Então sobrou só a alternativa E, né? Na hipótese de representação da autoridade policial, o juiz, antes de decidir, ouvirá o Ministério Público. Aqui está correto, tá? É o texto do artigo, tá? Se pegar o artigo 2º lá da lei, tá? O artigo 2º da lei, né? Da lei da prisão temporária, você vai ver lá que há uma disposição expressa nesse sentido. Então, no caso em que o delegado faz a representação pela prisão temporária, o juiz tem que ouvir o Ministério Público. Beleza? Porque o Ministério Público aqui atua como fiscal da lei, tá? Como fiscal da regularidade. Então, por isso que ele precisa ser intimado e ouvido nesse sentido. Tá bom? Então, próxima questão. Tá aí o gabarito, né? Gabarito é a letra E, na hipótese de representação, ouvirá o Ministério Público. Próximo. As audiências de custódia devem ser feitas em todas as modalidades de prisão, o que alcança também a prisão temporária. Aqui está correto, tá? Há uma ideia errada de que a audiência de custódia é só para prisão em flagrante, tá? Pintou-se, né, uma coisa nesse sentido assim, flagrante. Mas não, ela serve também para temporária, tá? E serve também para preventiva. Beleza? Então, prendeu, tem que verificar a regularidade dessa prisão, tá? É para isso que serve a audiência de custódia. É para verificar a regularidade da prisão, tá? É para isso que funciona a audiência de custódia. Se aquela prisão ela ocorreu de forma correta, tá? Esse é o principal motivo da audiência de custódia, tá bom? Então, qualquer tipo de prisão é passível de audiência de custódia, tá? Então, ela não cabe só na prisão em flagrante, cabe até, inclusive, na prisão temporária. Beleza? Próxima questão. Agente de Polícia Civil, APC Goiás 2013, tá? O prazo de prisão temporária durante a investigação do crime de homicídio será. Então, aqui a gente está falando só sobre o crime de homicídio. Então, vamos analisar. Aqui tem que ter um conhecimento também do crime de homicídio, tá? Então, ó, 30 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade tratando-se de homicídio por motivo fútil. Homicídio por motivo fútil é o homicídio qualificado. Qualificado. Tá? Que, por consequência, é um crime hediondo. Beleza? E que, por consequência, você vai ver que cabe prisão temporária. Então, para os crimes hediondos, cabe prisão temporária. Beleza? E o prazo é de 30 dias. Então, essa aqui é a alternativa está correta. Beleza? Vamos ver por que as outras estão erradas, ver se elas estão erradas realmente, né? Alternativa B, 5 dias, tá? O prazo da prisão temporária vai ser de 5 dias, prorrogável por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade, tratando-se de homicídio por emprego de veneno.
Aqui também não, porque o emprego de veneno é qualificado. E qualificado é 30 dias o prazo, não é 5. Então essa alternativa está errada. Tá? 5 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade, tratando-se de homicídio em circunstância de emboscada. Emboscada também é qualificado. Também vai ser um prazo de 30 dias, porque é um crime hediondo. Tá? 30 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema comprovada, tratando-se de homicídio simples. Homicídio simples não é hediondo. Beleza? Tá? Então, homicídio simples por si só não é hediondo. Então, aqui caberia a prisão temporária por 5 dias, não por 30. Beleza? Então, aqui também está errado. Tá? Então, aqui tem que tomar cuidado com uma coisa, tá? Os prazos. Prisão temporária tem 2 prazos. Ela pode ser de 5 dias e ela pode ser de 30 dias. Tá? 30 dias quando? Quando o crime for hediondo. Então, se o crime é hediondo, vai ser sempre de 30 dias, prorrogável por igual período, tá? Desde que fundamentado. E 5 dias para os demais. Então, se o crime não for hediondo, o prazo é 5 dias. Beleza? Então, vou colocar aqui comum, tá? Mas prestem atenção que não há que falar em comum, tá? Mas se for crime comum, é 5 dias. 30 dias, que parece uns 6, né? Vou colocar, arredondar aqui. 30 dias se for hediondo, tá? Outro detalhe importante aqui que vocês precisam ter em mente. O prazo de 5 dias para os crimes da prisão temporária, do rol taxativo, está lá na lei da prisão temporária, tá? Está na lei de prisão temporária. Lei da prisão temporária. Beleza? Esses 30 dias aqui não tá lá na lei. Vocês não vão encontrar em lugar nenhum 30 dias lá na lei de prisão temporária. Isso aqui está na lei dos crimes hediondos, tá? Que é a lei 8.072, tá? De 90, salvo engano, tá? 1990, é isso aí mesmo. 8.072 de 1990. Lá nessa lei vai ter um parágrafo, um artigo, um parágrafo do artigo 2º, se não me engano, dessa lei, vai estar escrito expressamente lá, dizendo o seguinte, que para os crimes, para os casos de prisão temporária, nos crimes em que comporta a prisão temporária lá, se for hediondo, o prazo da prisão é 30 dias, tá bom? Então esse prazo aqui, né, ele não está lá na lei da prisão temporária, ele está na lei de crimes hediondos, então presta muita atenção nesse detalhe aí, beleza? E como que eu sei qual crime é hediondo ou não? Você vai ter que pegar e ler a lei lá também. Nessa lei vai dizer, são crimes hediondos, tá? Roubo circunstanciado com emprego de, né? Ou furto com emprego de explosivo, por exemplo, que entrou no rol da lei de crimes hediondos, tá? Homicídio qualificado, entrou no rol da lei de crimes hediondos. Latrocínio, crime hediondo, né? Que é o roubo com resultado morte. Crime hediondo, tá? Então vão estar lá na lei. Então você tem que ter um conhecimento também do crime para você entender como funciona a prisão temporária. Beleza? Então presta atenção nesse detalhe aí. A alternativa A é a alternativa correta. Então tá aí o gabarito. Tá? Vamos para a próxima questão. Sobre a prisão temporária, tá? Assinar a alternativa correta. Tá ali a lei, né? Então diz o seguinte, alternativa A. A prisão temporária poderá ser representada pela autoridade policial, beleza, requerida pelo Ministério Público ou decretada de ofício pelo juiz. Ó, liga uma lanterna aqui, um sinal de alerta quando você vê isso daqui. Nenhuma prisão mais, tá? A partir desde 2019, nenhuma prisão mais, tá? Pode ser decretada de ofício pelo juiz, tá? O juiz sempre vai decretar a prisão preventiva ou por requerimento, tá? Do Ministério Público ou por representação da autoridade policial. Não há que se falar em nenhum tipo de prisão decretada de ofício pelo juiz, tá? A não ser, lógico, mas não é uma prisão que é decretada, é uma consequência automática, né? A prisão definitiva por condenação criminal. Aí sim, né? Se conduz automaticamente, né? Não há que se falar em decretação da prisão, tá? Mas quando eu falo em prisão temporária e prisão preventiva, não se fala em ofício pelo juiz, tá? Então, totalmente errado. Alternativa B. Em caso de feminicídio, pode ser decretada a prisão temporária pelo prazo máximo de 5 dias, prorrogável por igual período, tá? Ó, feminicídio, tá? Feminicídio é homicídio, né? É um homicídio, é uma modalidade de homicídio qualificado, né? Pela condição da vítima, e ele é hediondo, tá? Ele é hediondo. Então, nos crimes hediondos, nós já vimos que é 30 dias a prisão preventiva. Beleza? Então, essa alternativa também está errada. A C. Uma vez decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá consultar o juiz responsável,
tá? Pelo decreto sobre a manutenção da prisão ou colocação do preso em liberdade. Não. Uma vez que passou o prazo da prisão temporária, a autoridade policial deve imediatamente, tá? Imediatamente. É isso que diz a lei lá. Imediatamente pôr o preso em liberdade, tá? Se não houver determinação em sentido contrário, que é aquele exemplo que eu dei lá dos, né? Chegou no 4º dia, o juiz decretou uma nova temporária. Aí sim, aí ele pode ir lá e manter o cara preso, tá? Mas não há que se consultar, não tem que falar em consultar aqui, ó. Isso aqui não tem que falar em consultar juízo, tá? Deu o prazo, tem que imediatamente pôr em liberdade, beleza? Alternativa D. O mandado de prisão temporária indicará o dia em que o preso deve ser libertado. Ó, essa aqui é a alternativa correta. Beleza? Que corrobora essa informação que a gente colocou aqui em cima. Tá? Corrobora essa informação. Por quê? Se no mandado de prisão temporária já vem o dia que tem que libertar, então a autoridade policial já sabe que naquele dia ele tem que imediatamente, né, imediatamente colocar aquele preso em liberdade. Beleza? Então é isso que manda a lei. Tá? A alternativa aí está errada por quê? Os crimes previstos... Os crimes previstos na lei de terrorismo não comportam a decretação da prisão temporária. Não, aqui está errado, tá? A lei de terrorismo comporta, sim, a prisão temporária. É o que está determinado na lei da prisão temporária lá. Beleza? Então, os crimes previstos na lei de terrorismo cabe, sim, prisão temporária, tá? Então, o gabarito ali é a letra D, certo? Próxima. Conforme a lei da prisão temporária, né, de 89, que dispõe sobre prisão temporária, assinale a alternativa correta. Concurso para advogado, ó, 2021. Alternativa A. Na hipótese de representação do advogado da unidade prisional para a decretação da prisão temporária, o juiz, antes de decidir, ouvirá o Ministério Público. Ó, tudo bem, o juiz tem que ouvir o Ministério Público, tá? No caso de representação. Mas advogado da unidade prisional? Nada a ver isso aqui, né? Então, advogado da unidade prisional não tem nada que requerer representar por prisão temporária, tá? Quem representa por prisão temporária é o delegado, a autoridade policial, o delegado de polícia, tá? Então, tem nada a ver isso daqui. O advogado não tem nada que se meter aqui. Alternativa B. Os presos temporários deverão permanecer obrigatoriamente junto dos demais detentos. Totalmente errado, não é isso que fala o artigo lá. O artigo fala que eles têm que obrigatoriamente estar separados, tá? Aqui é separados. Separados dos demais. Separados. Beleza? Alternativa C. Caberá prisão temporária quando o indiciado tiver residência fixa. Pode caber prisão temporária quando o indiciado tiver residência fixa, tá? Desde que atendido alguns outros requisitos da lei da prisão temporária lá. Mas isso não é uma certeza, tá? Não é porque ele tem residência fixa que vai caber prisão temporária, beleza? Então a alternativa aqui, como o texto está disposto aqui, não é a forma correta, tá bom? Então vamos ver a alternativa D. Decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem da autoridade judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade, salvo se já tiver sido comunicada a prorrogação da prisão temporária ou da decretação da prisão preventiva. Essa é a alternativa correta, tá? Que a gente está falando na questão anterior. Beleza? Então tem que ter imediatamente já pôr preso em liberdade. Salvo se já tiver uma prorrogação da temporária, que o juiz pode fazer, ou a requerimento, ou por representação, ou a decretação da prisão preventiva. Tá bom? Então, a alternativa E fala, não inclui-se o dia do cumprimento no mandado de prisão no cômputo do prazo de prisão temporária. Sim, tem que incluir sim. Ó. Não inclui-se o dia do cumprimento do mandado de prisão no cômputo do prazo de prisão temporária. Inclui-se sim, tá? Inclui-se sim. Então, o dia que o cara foi preso, já começa a contar. Então, a prisão temporária foi decretada por 5 dias, tá? No dia em que cumpriu o mandado de prisão, já é o dia 1, tá? Já é o dia 1. Aí vai 1, 2, 3, 4, né? No 5º dia, ele tem que obrigatoriamente ser posto em liberdade, tá? Ele pode sair aqui no 3º dia, por exemplo. Vamos colocar aqui. Ele pode sair aqui no 3º dia, tá? Pode. Ele pode sair ali no 3º dia. Beleza? Quando que ele vai poder sair nesse 3º dia, tá? Quando, por exemplo, aquela prisão temporária, ela foi decretada porque tinha uma dúvida, né, sobre a identidade desse cara. Tinha uma dúvida sobre quem que era aquela pessoa.
Então, o delegado pode representar pela prisão temporária, tá? De até 5 dias, para tirar essa dúvida, para sanar essa dúvida sobre a identidade da pessoa. Então, se lá no terceiro dia, né, no terceiro dia de decretação, essa dúvida foi sanada, ele tem que ser imediatamente posto em liberdade, tá? Ele tem que ser imediatamente posto em liberdade nesse terceiro dia, tá bom? O prazo de 5 dias é um prazo máximo, não quer dizer que é o prazo total, não quer dizer que ele tem que ficar 5 dias preso, tá? Se a identidade dele foi revelada já no primeiro dia da prisão temporária, aprendeu e já no primeiro dia já tem que ser liberado, beleza? Então é isso que manda a lei lá, beleza? Então aqui a questão correta é a alternativa D. Próxima, tá aí o gabarito, né? Alternativa D. Próxima. Aberto inquérito para apurar a prática do crime de roubo majorado pela restrição da liberdade da vítima, na forma do artigo 157, parágrafo 2º, inciso 5 do Código Penal, praticado em 5/1 de 2021. A autoridade policial, presentes fundados indícios de autoria, entendeu ser imprescindível às investigações a decretação da prisão temporária do indiciado Henrique, ainda que esse possua residência fixa. Olha o que eu estou falando aqui, ó, tá vendo? Mesmo que ele possua residência fixa, pode sim ser decretada a prisão temporária, se tiver alguns outros indícios, requisitos, como a questão de ser imprescindível às investigações e a decretação da prisão temporária, tá? Esse aqui é um dos requisitos, ó. Então pode ser que ele tenha residência fixa, mas mesmo assim seja imprescindível às investigações que ele seja preso. Então ele vai ser preso, vai ser conduzido à prisão, se assim representar a autoridade policial ou requerer o Ministério Público. Beleza? Então, lá, diante da situação apresentada, a prisão temporária do agente poderá ser decretada pelo juiz, ainda que de ofício, ó, né? De novo aqui, sinal vermelho aqui, ó. Falou de ofício, já era, já matou. Poderá ser decretada pelo juiz, mediante representação, pelo prazo inicial de 30 dias. Ó, essa aqui pode ser que seja uma... Vamos ver as outras. Não poderá ser decretada por não se tratar de crime hediondo ou previsto no rol da legislação aplicável. O crime aqui, ó, roubo majorado, ó, pela restrição da vítima, é sim um crime hediondo, tá? Ele é hediondo. Ah, como que você sabe disso? Vai ler lá a lei dos crimes hediondos, tá? Lei 8.072 de 90. Beleza? Lá tem um rol dos crimes hediondos. E essa situação aqui enquadra-se no crime hediondo, que é o roubo majorado pela restrição da liberdade da vítima. Então a alternativa D não seria... A C não seria correta. A D. Não pode ser decretada pelo juiz, pois o acusado possui residência fixa. Também não, tá? O fato, por si só, dele possuir residência fixa, não quer dizer que ele não vai ter a prisão temporária decretada, como eu já falei, tá? Então, isso aqui cai por terra. Poderá ser decretada pelo juiz, por representação do delegado, dispensada a manifestação do Ministério Público. Isso que a gente também já viu, tá? Uma vez que o delegado representa, tem que ouvir o Ministério Público, tá? É preciso ouvir o Ministério Público. Beleza? Então a alternativa mesmo é a B, que é aquela que a gente ficou na dúvida ali, ó. Poderá ser decretada pelo juiz imediatamente, mediante representação, né? Porque o juiz não pode decretar de ofício, pelo prazo inicial de 30 dias, tá? Por que prazo inicial de 30 dias? Porque no caso dos crimes hediondos, tá? Se for hediondo, vou colocar só um H aqui, tá? Se for hediondo, é 30 dias. Beleza? Prisão preventiva. Se for comum, vou colocar um C de comum aqui, ó, crime comum, ou seja, leia-se não hediondo, o prazo é de 5 dias. Beleza? Então tá aí o gabarito. Ó. Por ser decretado pelo juiz. Beleza. Próxima alternativa. Próxima questão, perdão. Considera os seguintes casos hipotéticos. Paulo, funcionário público, no exercício do seu cargo, cometeu crime de corrupção passiva ao exigir dinheiro de uma determinada pessoa para deixar a prática de determinado ato ou ofício. Tá? Aqui, a gente está falando num crime contra a administração pública. Tá? Então, crimes contra a administração pública não são passíveis, tá? Não são passíveis, ou seja, não cabe prisão temporária para os crimes contra a administração pública. Beleza? Então, Paulo, como é um funcionário público, no exercício do cargo dele, cometeu um crime de corrupção passiva, é um crime contra a administração pública. Então, não cabe prisão temporária em crime de administração pública. Beleza? Esse é um detalhe importante que você precisa ter em mente. Júlio cometeu o crime de cárcere privado, tá? Artigo 148 do Código Penal, ao invadir a casa da ex-namorada que não queria reatar o relacionamento amoroso, tá? O crime de cárcere privado, do artigo 148, tá? É um crime que está na lei, tá? É um crime que está no rol taxativo lá da prisão temporária, tá? Então, cabe sim prisão temporária aqui. Prisão temporária. Porque ele está lá no rol, tá?
temporária. Beleza? Então ele está no rol da prisão temporária. O item 3 ali, ó. Afonso cometeu crime de roubo, tá? Contra o hipermercado situado na cidade de São Paulo em comparsaria com outros elementos, tá? Crime de roubo, tá? O crime de roubo também está lá no rol. Então, o que é importante para vocês? O que é importante para a prova? Ah, preciso gravar o rol inteiro? Não, tá? Você não precisa gravar o rol inteiro. Você precisa, tá? Você precisa entender a lógica, né? E entender e, de certa forma, decorar, assim, alguns dos crimes. Por exemplo, o roubo, tá? O homicídio qualificado, epidemia com resultado morte, que é um crime que cai bastante, tá? Então, pega aquele rol lá dos crimes que estão na lei da prisão temporária e dá uma decorada neles, tá? Dá uma bisurada neles lá, porque eles vão fazer a diferença na tua prova, tá? Então, você tem que ter uma noção mínima aí dos artigos daquela lei, tá? Quais são os crimes, né? Qual é o rol, já que é um rol taxativo, então dá uma decoradinha nos crimes ali, tá? Claro que você vai pegar, na prova não cai todos, mas você vai pegar os principais ali, você já vai começando a criar uma linha de raciocínio. Beleza? Então, o que a alternativa pede lá? Presentes todos os requisitos legais previstos na Lei 7.960, ou seja, está tudo certo para prender temporariamente. O magistrado competirá ao magistrado competente poderá decretar a prisão temporária de Paulo, Júlio e Manuel apenas. Ó, Paulo é aquele que cometeu o crime contra a administração pública, então aqui não cabe prisão temporária. Tá? E o Manuel também, o Manuel, funcionário público, cometeu o crime de peculato. Também é crime contra a administração pública. Também não cabe prisão temporária. Por quê? Porque não está lá no rol. Beleza? Então aqui, ó. Para Paulo e para Manuel não vai. Ó, para Paulo de novo também não vai. Para Paulo também não vai. Ó, sobrou Júlio e Afonso. E Júlio e Manuel. Manuel que cometeu o crime contra a administração pública. Também não é. Então sobrou só a alternativa D. Beleza? Então, tá vendo como é importante? Tá vendo como é importante vocês saberem minimamente quais são os crimes que cabem à prisão temporária? Porque uma vez que você sabe, nessa questão aqui, por exemplo, uma vez que você soubesse que não cabe prisão temporária para os crimes cometidos contra a administração pública, já matava a questão, né? Só sobrava uma alternativa, não ficava naquela história de que sobrou 2, 3 alternativas, fiquei na dúvida entre aquelas 2 ou 3 alternativas. Não, sobrou só uma alternativa e essa que você vai marcar. Beleza? Vamos ver se tem mais questão aqui. Tá aí o gabarito, ó. Júlio Afonso apenas. E era isso daí, tá? Eu quero deixar aqui meu muito obrigado, se você assistiu até aqui, tá bom? É importante você ter isso em mente, tá? Pegar essa lei, tenta decorar, tá? Eu sei que às vezes é difícil você decorar todos os artigos, mas faz um esforço lá para pegar os artigos da lei da prisão temporária e ver essas questões, tá? Outro ponto, saber os prazos, tá? Que o prazo é prorrogável, beleza? O prazo para a prisão temporária pode sim ser prorrogado por igual período, tá? Desde que fundamentado, né? Desde que devidamente representado ou requerido, a depender de quem faz a solicitação, né? Mas de forma fundamentada, tá? Esse prazo ele pode ser de 5 dias para os crimes que estão lá previstos na lei de prisão temporária, tá? Os crimes que estão no rol taxativo lá, então é de 5 dias, tá? Básico. E se é hediondo, é 30 dias, tá? Onde é que está o prazo do crime hediondo? O prazo do crime hediondo está na própria lei do crime hediondo, tá? Então tem um artigo lá, um parágrafo, que diz assim, ó, para os crimes previstos nessa lei aqui, quando se falar em prisão temporária, o prazo é de 30 dias, tá? Não de 5, é de 30 dias prorrogável por igual período, desde que fundamentado, requerido, enfim. Beleza? Então é isso daí que eu tinha para passar para vocês. Quero agradecer, tá? Deixar meu muito obrigado aí por você ter assistido até aqui. Tomara que você tenha conseguido pegar aí as questões. Não esquece de curtir, né? Curtir não fala curtir aqui no YouTube, né? Não, tem sim botão curtir, né? Então dá um joinha aí, compartilha com quem está precisando aprender sobre prisão temporária aí, né? Se quiser comentar, comenta embaixo, se tiver alguma dúvida, sugestão sobre o vídeo, se eu falei alguma coisa errada aqui, alguma impropério aqui, você pode me corrigir aqui, a gente está sempre aberto à discussão, tá bom? E é isso daí, beleza? Se inscreve no canal, não deixa de acompanhar aqui os vídeos que a gente vai postando. Um abraço e até a próxima.